Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Kids. Vocês não podem vir aqui, mas o Viva Kids vai até você. Então, para começar, vamos? Vou fazer uma oração. Exatamente, vamos lá? Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, por essa gravação da nossa linha, e que todas as crianças sejam tocadas dentro das suas casas e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém! Estamos muito felizes de mais uma vez estar com vocês e o tema da nossa aula hoje é sobre o arco-íris. O tema é Veja e Lembre. Vamos lá? Veja e lembre, o arco-íris é o sinal da aliança de Deus com todos os seres vivos da Terra. Mas o arco-íris, o que é o arco-íris? Que fenômeno é esse? Você sabe? Vamos chamar mais um convidado aqui para ver se ele sabe o que é esse fenômeno da natureza. Como é que acontece o arco-íris? Oi. O arco-íris, cientificamente falando, é a divisão das cores que o Sol emite através das partículas da água depois de uma chuva. Então, depois da chuva forte, quando o Sol sobressai nas nuvens, a luz do Sol passa pelas gotículas e emite um círculo. Não sei, círculo? Um arco. Um arco colorido. Quais são as cores do arco-íris? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo e lilás. São 7 cores do arco-íris. Mas, ok, a explicação científica, as cores do arco-íris, mas por que o arco-íris está lá no céu? Qual é o significado dele? Qual é a origem dele? Como que ele foi parar lá? Vamos ver isso hoje no nosso conteúdo bíblico. Aguarde! Bem, mas essa foi uma explicação científica. Você sabe a origem, o começo do arco-íris? Qual foi o primeiro arco-íris? Por que ele está lá no céu? Como ele foi parar lá? E principalmente, qual o seu significado? O significado do arco-íris é muito especial. Ele fala sobre o amor de Deus, a misericórdia do Deus vivo e poderoso, e nós vamos conferir hoje no nosso conteúdo bíblico. Então, para isso, você vai precisar da Bíblia. Vai lá pegar, vai lá buscar, que a gente fica esperando aqui, né? Ou melhor, dá um pause no vídeo e a gente já volta. Isso! Então, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 5. Aqui. Capítulo 5. Capítulo 5. O capítulo 5 fala da descendência de Adão. A descendência é a origem da família, conta a história da família. E nós vamos ver os registros das gerações de Adão até Noé. Um fato interessante é que naquela época as pessoas viviam muito tempo, muitos anos. Já abriram o capítulo 5? Bom, nós vamos fazer assim. O Pedro e o Leandro vão abrir no capítulo 5, eu vou fazer algumas perguntas sobre o nosso conteúdo e vou dizer para vocês e para eles aonde que está a resposta. Eles vão ler e eles vão responder. Você em casa também pode ler e fazer a resposta, nos dar as respostas, ok? Vamos começar? Bom, eu tinha falado que as pessoas naquela época viviam por muitos anos, não é mesmo? Então, quantos anos Matusalém viveu? A resposta está lá no capítulo 5 de Gênesis, entre os versículos 21 e 27. Bem, Matusalém viveu 969 anos de idade. Uau! Muitos anos, né? Outro fato importante é o relato da história de Enoque, o homem que andava com Deus. Isto é, vivia em comunhão com Deus. Enoque não morreu, mas foi levado por Deus. Você pode conferir essa história de Enoque, que ele não morreu. Sabe o que é? Não morreu. Não morrendo. Não Não viu a morreu. morte? Ele não viu a morte, ele foi levado para Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 5 e 24, você confere essa história.
Qual o grau de parentesco entre Enoque e Noé? Essa resposta você vai conferir lá no capítulo 5, entre versículos 21 e 29. Enoque era bisavô de Noé. Muito bem. E o que há em comum entre a vida de Noé e a de Enoque, seu bisavô? A resposta está no capítulo 6. Capítulo 6. Entre os versículos 8 e 10. Viviam em comunhão com Deus. Muito bem. As atitudes de Noé agradavam ao Senhor, pois a comunhão com Deus nos faz conhecer sua vontade, seu amor e sua graça. Quais as atitudes de Noé que agradavam a Deus? A resposta está entre os versículos 9 e 11, do capítulo 6. Os dois eram homens direitos e eles obedeciam a Deus. Noé era um homem direito que era justo, ele era leal a Deus, ele buscava obedecer em todas as situações, em todas as coisas ele era fiel a Deus. Porém, só Noé buscava agradar a Deus na terra onde ele vivia, porque a terra estava cheia de pessoas más, pessoas que só praticavam a violência, não existia amor no coração delas. Elas não obedeciam a mamãe, o papai, não amavam os mais velhos, enfim, eles eram briguentos, desrespeitosos, e isso fez com que Deus ficasse triste, entristeceu o coração de Deus. Houve um peso no coração de Deus ao ver todos os seres humanos com tanta violência, com tanta guerra entre eles, com tanta maldade. E aí Deus tomou uma decisão. Que decisão foi essa? Vamos ver? A resposta está entre os versículos 11 e 13 no capítulo 6. Ele tomou a decisão de destruir completamente a terra. Exatamente. Deus deu uma ordem para Noé e ele fez tudo conforme o que Deus havia mandado. Deus decidiu destruir a terra de tanta maldade que lá havia e ele pensou, bom, eu vou salvar a quem me obedece. Vou salvar aqueles que têm comunhão comigo. E Noé e sua família. Então Noé, a esposa dele e seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos estavam obedecendo. E aí Deus deu um plano para ele. Deus explicou para ele qual madeira que ele deveria usar para construir uma barca, pois iria chover e ia acontecer uma chuva muito forte que chamamos de dilúvio. Nessa chuva forte iria simplesmente acabar com toda a terra e todas as pessoas que estivessem fora da arca. E qual a dimensão da arca? A resposta está entre os versículos 14 e 16 do capítulo 6. A dimensão da arca era 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Uau, era enorme, muito grande mesmo. Imagina 13 metros de altura, um prédio de 3 andares, né? 133 metros de comprimento, isso é um campo em meio de futebol, mas não aquele futebol da pracinha, um campo de futebol oficial, né? Imagina a largura, 22 metros. Deus deu todos os detalhes. Noé nunca tinha construído uma arca, né? E Deus deu todos os detalhes. E Noé começou a fazer a arca, nunca havia chovido. E Deus falou para ele, vai chover. E essa arca, esse navio, esse barco precisa boiar. E tanto é que começou a chover, as águas começaram a inundar a terra e começou a boiar. E nenhuma gota de água entrou lá dentro. Só eles sobreviveram porque toda a terra foi cheia de água, até aquelas montanhas mais altas que existem. A montanha mais alta que existe ainda subiu mais 7 metros de água, muita água, porque não houve sobreviventes. Quem estava fora da arca morreu afogado, que era muita água. Aqui já foi mar então? Muita água. O dilúvio é isso, águas que foram abertas dos mares,
águas que desceram do céu, muito. E aí as pessoas que estavam fora da arca, que eram pessoas que não obedeciam a Deus, pessoas que eram más umas para as outras, morreram, né? E a quem Deus deu a ordem de entrar na arca? Essa eu quase já falei, né? Quem entrou na arca? Quem que Deus falou, ó, entra na arca, porque na arca tem salvação? A resposta vai estar no capítulo 7. Capítulo 7. Entre os versículos 1 e 4. Noé, sua esposa, filhos, noras e animais de cada espécie, conforme que está indicado no texto. Exato. Então Deus falou para os animais que eles precisavam entrar. Choveu assim que todos entraram na arca? A resposta está entre os versículos 5 e 10, no capítulo 7. Não, demorou 7 dias e daí começou a chover. Exatamente. Quando todos estavam acomodados lá dentro, Deus fechou a porta por fora, depois de 7 dias. E quantos dias durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Exatamente, essa resposta está lá no capítulo 7, entre os versículos 11 e 17. Qual a idade de Noé ao entrar e sair da arca? Confira a resposta desde lá do capítulo 7, versículo 11, até capítulo 8, versículo 13. Nossa, Noé, ele entrou com 600 anos e quando ele saiu da arca ele tinha 601. Então, Noé, se ele entrou com 60 anos, 600 anos, e saiu com 601, ficou ali pelo menos um ano. Então, a gente sempre fala, durou 40 dias, 40 noites. Porém, a gente precisa ver, você viu na passagem bíblica que 40 dias e 40 noites choveu. Mas eles ficaram na arca, se ele entrou com 600 anos e saiu com um ano, pelo menos, um pouquinho mais de um ano. Confira toda essa história, está lá no capítulo que eu passei para vocês, e vocês vão ver que eles tiveram que esperar. Choveu 40 dias, mas tinha que esperar 40 dias, 150 dias para as águas baixarem, 150 dias para secar a terra, né? Então, parece bastante semelhante esse momento que a gente está vivendo de ter que esperar e esperar. Temos uma lição preciosa. Deus é um Deus de paciência, um Deus que nos dá sabedoria. Então a gente precisa aprender a esperar. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. O que Noé fez ao sair da arca? Confira a resposta lá no capítulo 8, entre os versículos 18 e 20. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Uau! Você já imaginou? Um ano lá dentro da arca. E aí a hora que pôde sair de lá, não sei se eles tinham vontade de sair correndo, sair pulando, porque pensa a quantidade de animais que estavam lá dentro, né? Um ano lá dentro preso. E aí quando abriu a arca que eles podiam sair, eles escolheram Noé, como era um cara muito legal, muito sábio e tinha comunhão com Deus, ele escolheu fazer um culto ao Senhor. Um culto para quê? Para agradecer que ele e a família dele estavam salvos, né? O amor, a bondade de Deus. Então Noé fez um culto de agradecimento. Como é importante a gente agradecer a Deus, reconhecer e agradecer a bondade do Senhor nas nossas vidas. E o que Deus prometeu? E o que estabeleceu como sinal dessa promessa? O que Deus prometeu para Noé? A resposta está lá no capítulo 9, entre os versículos 8 e 17. Deus prometeu que não haverá mais dilúvio, e o arco-íris é o sinal dessa aliança. Exatamente. Deus ficou tão feliz com Noé por ele estar agradecendo, né, ter um coração grato e amoroso, que Deus pensou, vou fazer uma aliança com os seres vivos da terra. Eu não vou mais destruir a terra através do dilúvio. Então, o arco-íris nos lembra que Deus é fiel. Ele nunca quebra suas promessas. Desde a época de Noé, nunca mais houve um dilúvio.
Ou você já viu um arco de novo? Não, né? Não. Pode até chover forte, mas não acabou a terra. Né? Os seres vivos não foram mortos através de uma chuva forte. O arco-íris é um sinal da bondade e misericórdia de Deus. E você sabe o que é uma aliança? É algo que faz uma ligação especial entre duas partes. No caso do arco-íris, ele é o sinal da aliança de Deus conosco, com os seres vivos, né? Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, veja e lembre que Deus estará olhando para ele e pensando: eu tenho uma aliança com os seres vivos e eu os amo e desejo ter comunhão com eles. Eu quero orar pela sua vida, porque se por algum motivo a tua comunhão com Deus não está muito bem ou tem algo prejudicando a comunhão, que você possa lembrar que a aliança que Deus fez com Noé, a aliança por Noé ter tido comunhão com ele, essa aliança ainda está valendo. O arco-íris ainda existe. Deus se lembra da promessa dele e tem amor pelas nossas vidas em bondade e misericórdia. E Deus salvou a família que o amava, que tinha comunhão. Então é muito importante a gente obedecer, amar, ter comunhão com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos pelo sinal da tua aliança, pela tua fidelidade e bondade. Senhor, nos ajude a entender e compreender que o Senhor é fiel, que todas as suas promessas são cumpridas, Pai, e que o Senhor tem um amor e uma disposição para cumprir em nossas vidas. Queremos te pedir, ajuda-nos a ser fiéis, obedientes e amorosos contigo e buscar ter comunhão, que nada atrapalhe, que mesmo que pareça ser difícil como Noé, o Senhor deu todos os detalhes de como construir uma arca, parecia ser difícil provavelmente, e nós nem sabemos quanto tempo ele precisou para construir a arca, mas com certeza muito tempo. Mas ele permaneceu fiel, ele foi obediente e com isso o Senhor salvou a vida dele e da família dele e o abençoou. Senhor, que possamos ser fiéis contigo, obedientes em todo o tempo e jamais desistir de cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Amém. O nosso versículo para memorizar, o versículo chave de hoje, é Gênesis 9:17. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Você pode fazer uma brincadeira, uma espécie de brincadeira na sua casa. Como que funciona? Nós temos 7 cores do arco-íris. Então, eu não sei quantas pessoas você está aí, mas vamos supor que tenha 7 e você dê uma cor para cada pessoa na tua casa. Se tiver menos pessoas, dê 2 para cada uma, né? Então, assim, o Pedro vai ser a cor azul, a Amanda vai ser a vermelha, eu vou ser o verde. Entendeu? Então, o verde começa. Vai recitar o versículo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Agora o vermelho. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos da terra. Gênesis 9:17. E agora você pode ser a próxima cor. Que tal nós te chamarmos de cor azul? E agora você recita o versículo chave, o versículo da memorização dessa lição. Então agora, para fazer um reforço de toda essa lição que a gente aprendeu, essa história maravilhosa do amor incrível, da bondade e misericórdia de Deus, nós vamos vou te ensinar a fazer uma dinâmica. O nome da dinâmica é Veja e Lembre. Reúna as pessoas da tua casa, né, teus familiares e prepare cartões, um simples papel, onde você vai poder escrever as seguintes palavras, né? Animais, Deus, comunhão, Enoque, aliança, arco-íris, Noé, cores e começamos de novo na aliança. Separe esses cartões, pode deixar ou na mesa ou pode alguém ficar cuidando do cartão.
pegue uma folha e coloque em cima palavras. Qual vai ser o objetivo? Cada cartãozinho que vai ser retirado, as pessoas que estão com as folhas vão ter que escrever o máximo de palavras que elas lembrarem que estão relacionadas a animais. E a nossa história, obviamente. Então, por exemplo, animais. O que você leu lá no capítulo de 5 até 9 de Gênesis sobre os animais? Que de 2 em 2 eles foram para a arca, macho e fêmea. Que tipo de animais que estavam lá? Os que voam, enfim. Aí vai escrever todas as palavras que lembrar. Aí depois vai ver, ó, o nome da dinâmica é veja e lembre. Então você vai ver a palavra Deus. O que a gente viu na história relacionado a Deus? E vai escrever as palavras que lembrar. E assim sucessivamente até falar todos os cartões. Quem que vai ganhar? Quem escreveu o maior número de palavras, quem lembrar de maior número de palavras relacionadas à história e à palavra que está escrita no cartão. E com isso a gente reforça que veja e lembre, veja a promessa de Deus se cumprir, veja o arco-íris no céu e lembre da bondade e do amor do Senhor. Fica com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Até mais. Curta, compartilha e se inscreve no canal. Agora o verde. Eu sou azul. A minha mãe é assim, ó. Tá, qual que é o negócio? Que tal? Que cor que você vai ser? Responde. Tem a Sim. Fala da descendência de Adão. O capítulo 5 fala da descendência de... Agora. Quer que eu fale? Você vai falar é Adão ou é Abraão? Adreu. Adão. É porque antes era Adaão. Aí depois mudou pra Adão. Depois do pecado, pecador.